Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Aqui você encontra conteúdo de empreendedorismo, tecnologia, novos negócios e muito mais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Sobral, seja bem-vindo aí ao nosso Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Hoje a gente vai ter a honra de conversar aqui com o Edu Costa, que é o CEO e fundador aí da Link2You, que é uma empresa aí que ajuda profissionais e donos de negócio a usarem a sua expertise aí, o seu conhecimento, como por exemplo a gente aqui no conhecimento de desenvolvimento de aplicativos, em uma pessoa com essa expertise e virar um produto digital. Nesses últimos anos aí ele ajudou várias empresas. Edu, seja bem-vindo. Prazer, cara, tudo bem? A galera que tá ouvindo aí a gente, prazer todo meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos detonar aí, vamos compartilhar conhecimento. Muito bom. E temos também aqui com a gente o Fabiano, né? O Fabiano Belmonte, que é o CEO aqui da Mega Leios. Seja bem-vindo também, Fabiano. Porra, bacana demais. Muito bom, Edu. Obrigado de novo aí, cara, por aceitar o convite. Imagina, uma honra grande ter você com a gente aí. Você que é o mestre das raparias aí, né, cara? O pessoal vai entender isso aí em breve. Vai, velho. Muito legal. Bacana. E aí, Edu, para começar, cara, eu queria que você apresentasse um pouco aí do teu currículo, né, da tua jornada até hoje aí, e falasse um pouco da empresa que você fundou também, da Link2You. Legal. Eu prefiro não falar do meu currículo, porque se eu falar do meu currículo, ele não vai falar muita coisa sobre mim. Eu prefiro falar dos meus resultados. Porque se você olhar meu currículo, eu sou professor de história, na verdade, né? Eu sou formado em história. Exatamente. Então, a minha formação ela foi em história, né? Eu comecei a atuar em escola mesmo, dei aula, em sala de aula e tudo mais, até que eu mudei de carreira lá em 2013, cara. Quando eu comecei a atuar, de fato, com marketing digital, eu me apaixonei por isso e descobri no digital a paixão. Na verdade, foi meio por acaso, né? Eu trabalhava na escola, como eu falei, e eu sou muito nerd, né? Vocês não podem me ver aqui, mas eles estão me vendo agora e podem ver que aqui no fundo tem um monte de livro, tem um monte de coisa e tal. Essa parte que vocês me veem aqui da webcam é só livro de negócio. Em cima e embaixo da prateleira é só quadrinho e RPG. Então, eu sou muito nerd. E lá em 2013, cara, eu já tinha uma boa coleção, só que eu queria começar a me desfazer de alguns livros, né? Para, obviamente, fazer caixa ali, porque a vida de professor também não é fácil, né? E aí eu comecei a pensar nesse negócio, comecei a estudar algumas plataformas digitais, comecei a ver o Mercado Livre e tal, e aí coloquei alguns livros no Mercado Livre. E começou a vender muito bem, muito rápido. Falei, cara, que legal esse negócio aqui, né? Tem um potencial bacana. E aí eu fui entendendo e fui aos poucos estudando o que fazia um livro vender mais rápido ou menos rápido, por um preço maior, um preço menor, dentro do Mercado Livre, né? Era o anúncio, era a foto, era a escassez do produto. O que fazia o negócio vender mais? E aí eu descobri que isso era uma ciência chamada marketing. E aí eu comecei a estudar mais a fundo esse assunto e descobri que eu era apaixonado por isso. E foi aí que eu comecei a fazer a virada na minha carreira para atuar, de fato, só com marketing digital. Na época eu entrei no MBA para me aprofundar e tudo mais, comecei a trabalhar no mercado. Trabalhei em agência, trabalhei em consultoria, trabalhei em um monte de coisa. Até que em 2018 apareceu uma grande oportunidade para mim. Eu sempre tive na minha cabeça essa coisa de... Eu sou muito inquieto também, né? Quem está ouvindo aqui, só pelo meu tom de voz, pela minha história aqui, imagina que eu sou um cara bem ativo, bem inquieto. E lá em 2018, nessa inquietude, eu fui testando vários canais de marketing, estudava muito sobre marketing, né? Para entender o que funcionava melhor dos meus clientes e tudo mais. E lá em 2017, 2018, o LinkedIn era um canal que era muito bacana pra galera, né? Porque, especialmente B2B, só que era um canal muito subaproveitado, muito subaproveitado. E aí eu fui entender, cara, por que era subaproveitado desse jeito. E comecei a estudar mais sobre o assunto e resolvi lançar um material sobre isso. Só que o que eu não esperava é que esse material viralizasse. E ao viralizar, eu gerei uma base ali de 13 mil leads sem gastar R$1 no LinkedIn. E isso mostrou para mim que, primeiro, que o LinkedIn era uma mina de ouro e, segundo, que tinha um potencial absurdo de transformar aquele conhecimento ali que o pessoal sinalizou que queria, né, em um produto digital. E foi que eu comecei a navegar por essas águas aí, comecei a prestar consultoria
na utilização do LinkedIn para geração de negócio e tudo mais. E ao longo do tempo, de 2018 para cá, a gente foi ampliando o nosso escopo, foi mudando um pouco o nosso público também. E hoje a gente age muito focado na geração de negócios digitais, né? Em como você pode transformar o teu conhecimento em produtos e serviços digitais e começar a monetizar com isso. Inclusive, a gente conheceu o Fabiano, a gente se conhecia há um tempo, né? Mas a gente se aproximou ainda mais quando ele participou de um treinamento nosso, que era exatamente sobre isso, sobre como se posicionar como uma autoridade no mercado, né? E conseguir monetizar essa expertise. Então, essa é a trajetória que a gente seguiu até aqui, ao longo de muitos erros, tropeços e mudanças no meio do caminho, mas acho que é uma trajetória que serve de inspiração para muita gente. Eu fico contente de poder compartilhar aqui com os ouvintes de vocês. Pô, Edu, sensacional, cara. A ideia, né? Pô, a transformação que você conseguiu promover aí na sua carreira de professor de história, de sala de aula. Exatamente. Cara, eu te conheço há muito tempo, mas eu não imaginava que você dava aula de história, velho. Sensacional. Exatamente. Isso aí. A minha história é muito louca, né, cara? Porque eu sou preto, favelado, gordo, eu sou todas as minorias possíveis. E apesar de tudo isso, eu tive uma história de superação bem bacana. E como eu falei, claro que eu sou um outlier, né? Dentro das estatísticas, eu sou o cara que foge da curva. Mas eu procuro usar isso como um mecanismo de inspiração para a galera também e mostrar que é possível, né? Aí vem muito do que a gente brinca falando da mentalidade da rataria, né? Do mindset da rataria e tudo mais, e que vem muito dessa origem, né? De ser sempre inconformado, sempre inquieto, sempre buscar soluções melhores e mais eficientes, ser um preguiçoso mental, né? Tipo, você encontrar o caminho mais eficiente de fazer as coisas porque você é preguiçoso, entre aspas, mas que você está, na verdade, encontrando oportunidade onde as pessoas não veem. Então tem muito dessa mentalidade que vem muito dessa minha origem humilde, né? E que ajudou a construir um negócio de sucesso que a gente não para de crescer. Então eu fico muito contente aí de fazer mais pessoas terem esse mindset da rataria. Sensacional. Muito bom, cara. E aí, Edu, eu queria saber de você, né? Você falou aí da ideia do projeto já, e aí eu queria saber também de você quem são as suas inspirações, né? Tanto, acredito que lá atrás você não tinha muitas inspirações, né? Como você falou, o LinkedIn principalmente era muito subaproveitado em 2018, mas hoje já tem muita gente olhando para isso e olhando para esse meio digital. Aí eu queria saber quem são suas referências aí, em quem você se inspira para buscar essa melhoria e essa inconformidade aí todos os dias. Legal, cara. Eu tenho algumas grandes inspirações. Eu confesso que lá atrás realmente eu tinha poucas inspirações, né? Porque no Brasil, hoje é muito comum falar de marketing e vendas, mas em 2013 era uma puta novidade que o best-seller do assunto era lá os 8 P's do Conrado Adolfo. Era um outro mundo, né? Era um outro mercado, era uma outra realidade. Então, eu tinha realmente muito poucas inspirações naquela época. Eu tinha mais contato, obviamente, com a galera que falava mais de produtos digitais, né? Então, o próprio Conrado, o Érico Rocha, essa galera, porque bem ou mal, goste deles ou não, eles terminam, sim, educando muita gente em relação aos principais conceitos do mercado, né? Então, eu também fui um desses caras que comecei a aprender com eles e depois fui buscar outras fontes na academia, inclusive, fui buscar outros referenciais. Mas se eu fosse elencar hoje quais são os meus grandes referenciais, cara, eu gosto muito do Russell Brunson, que é o CEO lá do ClickFunnels, né? Que é um cara fantástico e para mim é uma grande referência em marketing. Gosto muito do Gary Vee também, mas para dizer que eu só gosto dos gringos, né? Eu também tem muita gente no Brasil que eu respeito e gosto muito. O próprio Rafael Lassans, que é o meu grande amigo aí e sócio em alguns projetos também. Eu tenho o Kribitz, né? Rafael Kribitz também, que é sócio do Lassans. Tem uma galera, tem muito... O Thiago Muniz, que foi o meu grande mentor, uma grande referência. É um cara que é meio do underground, mas que quem conhece sabe o nível de quantidade de conhecimento que esse cara tem. Então, tem algumas pessoas no mercado que eu admiro muito e sempre busco estar muito colado. Juliano Leme também, que é um cara que abriu os olhos para mim sobre esse mundo dos negócios digitais. Ele fez o lançamento da Monja Corrêa, fez o lançamento de um monte de gente que trabalha na Interap lá junto com o Rony. Então, assim, tem uma galera que eu tenho como referência, mas acho que o mais importante, mais do que as referências em si, porque as referências você consegue achar fácil, né? É só seguir quem os seus grandes caras seguem, né? Se você admira alguém, olha quem esse cara segue, porque geralmente o cara tem 300 mil seguidores e segue 200 pessoas.
Então, olha que esses caras seguem, porque geralmente é a base de inspiração desses malucos também. E aí eu acho que o ponto-chave é, tipo assim, mais do que as pessoas em si, são as ideias que essas pessoas defendem, né? Então, por exemplo, eu me identifico muito com o Russell, não só porque ele é um negócio de sucesso, porque eu me identifico com a mensagem dele de marketing, mas principalmente porque ele tem uma história muito parecida, né? Ele é um cara, não que ele é um cara, ele não é negro, ele não é periférico e tal, mas ele é um cara que foi quebrado durante muito tempo e que ele tem muito essa mentalidade do underdog também, do cara que não fracassa em muita coisa, mas que mesmo assim não desiste, continua tentando, continua encontrando o caminho do sucesso, né? E principalmente essa mentalidade de funil hacker, né? Tipo, de hackear o funil de crescimento, hackear o processo de crescimento. E isso é uma coisa que eu admiro e implemento em tudo na minha vida, tanto nos meus negócios quanto levo isso para os mentorados também. Essa mentalidade de encontrar o caminho mais rápido, mais eficiente, é algo permanente aqui, inclusive na nossa cultura da empresa. E esses caras me inspiram muito nesse sentido. O Gary, por exemplo, eu já me inspiro nele por um outro motivo. Pela disposição que esse cara tem em produzir conteúdo, em entregar valor, e é o que eu tento fazer também aqui na LinkedIn o tempo todo, né? A gente vai começar agora, por exemplo, a fazer lives semanais com bastante entrega de conteúdo, não vai esconder nada. A gente tem os cursos também, tem os stories, tem o GTV, tem um monte de coisa que a gente produz, né? E essa coisa de compartilhar, de entregar, eu acho que é uma coisa que gera muito valor e que realmente constrói a tua marca aí ao longo do tempo, né? E assim, todas as pessoas que eu citei aqui são algumas pessoas que, em algum aspecto, ajudaram a compor o profissional que eu sou hoje, né? Então, influenciam mais ou menos, mas todos eles, a gente é uma soma das referências que a gente tem, né? Daquele papo lá de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda, também, mas isso é o reflexo do agora, né? Quem a gente é hoje depende de quem a gente consumiu lá atrás. Então, eu tenho esses caras com muito carinho, com muito respeito, acompanho muito o trabalho deles, recomendo que vocês sigam também, e tento hoje ser essa referência, a referência que esses caras foram para mim, eu tento ser para outras pessoas, porque eu sei o quanto é importante você ter referências, né? O quanto é importante você ter gente fazendo, mostrando que é possível e mostrando para você o que você tem que fazer para chegar lá também. Porque, literalmente, o nosso conteúdo, o conteúdo das pessoas da gente aqui, inclusive vocês da Mega Leis, né? Todo mundo que trabalha com marketing e vendas, o nosso conteúdo ele tem um poder de transformar vidas, né? Eu vi isso na minha vida, eu vi isso na vida dos meus mentorados, né? Literalmente transformar vidas. Porque se você entende como você vender alguma coisa, então você nunca vai ficar na merda, né? Você sempre vai ter... Nem que seja vender você mesmo para algum cargo, para alguma profissão, mas mesmo se você entende como se vender, você nunca fica na merda. Então, esse conhecimento que a gente tem, que a gente precisa compartilhar, é um conhecimento que pode literalmente transformar vidas. Então, eu tento ser hoje para a galera a referência as poucas referências que eu tive lá atrás, mas que mudaram profundamente quem eu sou. Muito legal, Edu. E é interessante olhar também a sua trajetória, né? E, cara, eu sempre falo que o caminho a gente faz caminhando. E ver você começou ali estudando marketing digital, e aí você caminhou ali no LinkedIn, dando mentoria de LinkedIn. Pô, eu tenho um material seu de 1000 anos, um PDF seu falando sobre otimizações no LinkedIn, que é sensacional, cara. Vira e mexe, eu compartilho ele com alguém e falo, cara, se liga aqui, ó, segue esse cara, porque ainda são dicas sensacionais. Que massa, aí, legal. Foi caminhando nisso, teve uma trajetória sensacional, pivotou um pouco aí pro marketing digital, uma parte de growth, né? O ano passado foi sensacional, a gente estava no RD Summit, você palestrou no RD Summit, e aí a gente vê uma trajetória muito bacana na sua carreira, né? De um cara que, como você disse, saiu do nada, e aí foi buscando conhecimento, né? E aí parabéns pelo seu incentivo, cara, e pela sua autoanimação, né? Um cara que não parou, foi sempre inquieto aí, como você diz, e buscando conhecimento, e chegou aí, né, a palestrar no maior evento de marketing digital do Brasil, que é o RD. Para de rasgar seda, senão o pessoal vai pensar que eu tô patrocinando esse episódio. Tá escorrendo uma lágrima aí, que eu tô vendo. Tá descendo aqui, ó. Não, cara, mas é legal. Gostaria que você falasse um pouco disso, Edu, de como que você foi drivando a sua carreira, porque você saiu de um cara especialista em uma plataforma
E hoje, né, a gente consegue ver, até nas suas mentorias e tudo mais, você já é um cara muito mais abrangente, que fala de um ciclo completo de marketing, growth e tudo mais. Como que você foi modelando e caminhando nesse sentido aí durante os anos, cara? Cara, essa é uma ótima pergunta que poucas pessoas já me fizeram. Mas acho que é uma pergunta fundamental, porque eu acho que quando você olha para a tua carreira, você que está ouvindo aqui, independente de você ser gestor de um negócio, independente de você ser o dono da empresa, ou você ser só um funcionário, independente disso, você precisa pensar em qual caminho você quer seguir, né? Porque eu também acredito muito nisso, cara, que o caminho se faz ao caminhar, mas se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, vamos juntar aí dois adágios aí que o pessoal vai ouvir bastante. Então, assim, eu acredito muito nisso também. Então, assim, eu sempre fui alguém que teve em mente o que queria realizar, o que queria alcançar, mas sempre fui alguém muito adaptável também. Adaptável às oportunidades, adaptável ao momento. Então, nunca perdi. Marketing de oportunidade é a coisa mais fantástica que existe. Eu nunca perdi uma oportunidade nesse sentido, né? Então, era muito disso. Muito de ter uma visão de aonde eu queria chegar. Eu sabia que da onde eu estava lá em 2013 até onde eu queria chegar, era um processo. Então, quando lá em 2013 eu fiz essa virada de chave de sair de professor de história e começar a atuar em marketing, bom, eu comecei a atuar numa área que era completamente estranha para mim. Então, por mais que eu estudasse, eu precisava de experiência prática. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu posso ir no mercado de trabalho buscar uma oportunidade, ou eu posso tentar vender esse serviço por conta própria, né? Qual é o problema? O problema é a falta de experiência, né? Tanto para o mercado quanto por conta própria. Então, o que eu fiz lá no começo? No começo, eu comecei a oferecer consultorias gratuitas, né? Eu entrava em grupos de empreendedorismo lá no Facebook, de PMEs, né? Galera que é micro mesmo, que precisa de ajuda e tal. Eu falei, galera, olha, eu estou estudando marketing digital, eu estou me aprofundando sobre o assunto e fico à disposição aqui de quem quiser bater uma hora de papo aí para ajudar, dar uma orientação em relação ao negócio de vocês. Eu libero a minha agenda aqui para vocês. E aí, nesse movimento, cara, eu ajudei ali por baixo, umas 30 empresas aí, micro, pequenas empresas, né? Mas sempre dando orientações, tentando ajudar e tal. Claro que eu não era o cara que mais sabia do assunto, você tinha acabado de começar na área, né? Mas, obviamente, para quem não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, eu estava na frente, né? Sim. E aí entra um ponto que eu acho que é chave. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber mais do que quem está atrás de você, né? Você já está iluminando o caminho desse cara se você faz isso. Então, às vezes a gente pensa, não, eu tenho que ser o super master chef, o cara que sabe tudo sobre o assunto. Não precisa, na verdade, né? O que você precisa é um mínimo de conhecimento que seja capaz de transformar a vida das pessoas. Consiga entregar um valor ali que a pessoa consiga perceber que você sabe do que você está falando e que você não é só alguém que tem um conhecimento teórico das coisas. Eu não tinha um conhecimento tão aprofundado sobre o assunto, mas já sabia mais do que as pessoas que eu estava ajudando. Legal. Isso já serviu muito bem para eles, né? E aí, com essa experiência prática de fazer esse trabalho pro bono lá no começo, né? Foi muito importante para mim, porque quando eu fui para o mercado, foi o que eu falei aqui no começo brincando, mas é verdade. Eu chegava numa entrevista de uma agência, o cara pedia meu currículo, eu falei, cara, meu currículo não vai te dizer nada sobre mim, porque vai dizer que eu sou professor de história. Toma aqui o meu PDF das coisas que eu fiz para essas empresas aqui que eu ajudei. Isso dizia muito mais sobre mim do que o meu currículo, né? Sensacional. Então já foi uma forma de começar a pensar nesse assunto. Aí eu tô contando essa história toda por quê? Porque eu tinha na minha mente para o caminho que eu precisava seguir. Precisava adquirir conhecimento sobre o assunto, precisava aprender mais profundamente, ter conhecimento prático da coisa, começar a atender grandes clientes, começar a construir o case, para em algum momento lá na frente ter o meu próprio negócio. E depois de ter meu próprio negócio, qual é o próximo passo, né? Depois de ter meu próprio negócio, me aposentar, entre aspas, né? Ou trabalhar porque eu gosto e não porque eu preciso. Esse é o próximo passo. Espero atingir daqui a alguns anos. Mas, de qualquer forma, eu tinha a visão de onde eu queria chegar. E aí, no meio do caminho, eu fui me adaptando. Então, lá quando eu comecei a trabalhar dentro do mercado de marketing digital, comecei trabalhando com agência, né? O que o mercado queria lá em 2013, 2014? Inbound. Então, todo mundo falava de inbound. Inclusive, lá no Rio, né, onde eu morava, onde eu nasci e fui criado, né, tinha pouquíssimas agências de inbound na época, 1 ou 2 no máximo. E legal. A agência para onde eu queria me candidatei até então, eu já sabia, pelo que eu tinha pesquisado, pelo que eu vi no blog dos caras, que eles estavam querendo fazer esse movimento em direção ao inbound, né? Então, já era o conhecimento que eu tinha estudado, mas eu ainda me preparei ainda mais para a entrevista. E foi exatamente esse conhecimento
que me fez ser aceito na vaga. Não foi o meu currículo, foi o meu conhecimento, porque eu fui o único candidato que soube explicar o que era inbound marketing. E naquela época, inbound era o que bombava. Inbound marketing de conteúdo, né? Foi o pico ali em 2015, foi aquele movimento ali gigantesco do mercado, o que foi ótimo também, porque, de novo, eu amo a RD, amo a Rockpoint, sou muito grato ao movimento que esses caras fizeram, porque, de novo, eles educaram muito o mercado. O mercado amadureceu muito em pouco tempo, muito em decorrência do trabalho desses caras. E como inbound era o que o pessoal precisava, eu fui me especializar em inbound, fui estudar o assunto, fiz todas as certificações possíveis, caí dentro do negócio. Só que nesse meio período também, foi um período em que eu aproveitei para estreitar laços com o mercado. Então eu participava muito de eventos, buscava me conectar com as pessoas. Isso é algo que as pessoas fazem pouco, deveriam fazer mais, né? E nesse movimento todo, eu fui começando a saber em primeira mão de quem estava na frente do mercado quais eram os próximos passos, o que a galera vai se orientar. Lá em 2016, olha só, 2015 e 2016. 2015 foi a primeira palestra que eu recordo no Brasil sobre Growth Hacking. O Growth Hacking não era novo. Em 2010, o Senhores falou do Growth Hacking, né? Mas no Brasil, eu acho que a primeira palestra do assunto foi em 2015, do Gabriel Costa, lá no RD Summit. Eu falei, cara, que negócio bacana esse negócio de Growth Hacking, né? Porque já propõe muitas das coisas que o inbound propõe, de testar, de experimentar e tal, só que é uma cultura inteira focada nisso. Então, que legal, vou aprofundar sobre isso, comecei a estudar mais sobre o assunto. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar sobre growth, sobre CRO, copywriting, comecei a estudar bastante sobre esses assuntos, até que em 2016 eu fui convidado para participar do processo seletivo da Supersonic, que é uma empresa focada em otimização de conversão. Que é o Growth, né? É outro nome de Growth também. Falam que o CRO é uma parte do Growth, mas para mim é Growth de qualquer forma, porque o que CRO faz é ajudar a otimizar as conversões, o crescimento, né? Então, e, pô, Supersonic na época lá era a meca do Chrome, né? No Brasil. Exato, exatamente. A Supersonic, ela nunca foi gigante, né? Tipo, se você for conversar com a galera no mercado, ela nunca foi uma RD, ela não tem 200 funcionários. Mas ela sempre foi a meca do conhecimento técnico de marketing no Brasil. Curioso isso, né? Tipo, é verdade, interessante. Parece um negócio meio underground, assim, cara, se você quiser saber sobre CRO, sobre teste AB, etc. Porque, cara, se hoje em dia já é raro falar de teste AB, e olha que é 2020. Porra. Imagina lá em 2016, né? A galera mal falava sobre isso, começou a falar muito sobre isso por causa do Growth, né? É verdade. Então, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e entrei na Supersonic falando sobre isso, né? E aí lá na Supersonic, cara, eu falo que a Supersonic foi pra mim sei lá, cara, eu não tenho nem parâmetros, porque eu cresci lá pessoalmente, profissionalmente, 20 anos em 2, né? Porra. Trabalhei lá 2 anos e, cara, foi incrível, assim. Inclusive, um beijo aqui pro Rafael Damasceno, Felipe Reis aí. Rafael, os caras são um monstro, né, cara? Demais. Todos eles na Supersonic. Tenho um carinho imenso por eles até hoje. E, cara, lá eu aprendi muita coisa, especialmente dessa cultura de teste, né? De experimentação, de fazer, essa cultura de execução. Aqui a gente tem muito essa cultura de planejar, fazer meia boca, analisar muito mal e continuar tocando, né? Lá não, lá era o contrário, lá era dados, execução, mais dados, execução. Caraca. Então era muito dessa cultura. E aí isso foi absorvendo pra mim. E aí tanto que eu cresci e aprendi lá na Supersonic, foi que aí em 2018 apareceu essa oportunidade com o LinkedIn e tal, e eu falei, cara, o LinkedIn é um canal interessante. E eu olhei pro mercado e vi que tinha pouca gente falando sobre isso na época, né? Não falando de LinkedIn, que muita gente falava de LinkedIn, mas falar de LinkedIn para vendas, social selling, né? Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Eu posso começar a falar sobre esse assunto. Não era tão conectado assim com a minha expertise anterior, mas que servia também e era um gap que o mercado tinha. Então eu falei, cara, eu vou atacar esse gap, vou aproveitar essa oportunidade. E foi o que eu fiz. Assim nasceu a LinkedIn, a gente começou o nosso trabalho. E aí, durante esse processo, foi o processo que a gente chegou à conclusão de, cara,
a gente está perdendo tempo aqui, está perdendo oportunidade, na real. Porque a gente sabe muito sobre LinkedIn, sobre como utilizar o LinkedIn para negócio, mas eu tenho 2 anos de Supersonic, eu tenho certificação no Conversion Excel, eu tenho uma puta expertise sobre esses assuntos que fazem negócios crescerem e que a gente não está aproveitando. Então vamos ampliar um pouco o nosso leque, vamos começar a ser um pouco mais abrangente do que a gente oferece, que a partir daí a gente vai começar a usar a nossa expertise para ajudar mais gente. Só que aí no meio desse processo, o público naturalmente mudou, né? Parou de ser só a galera que vendia no LinkedIn e passou a ser um público mais abrangente. Às vezes, inclusive, gente estava começando a empreender. E foi aí que eu falei, legal, cara, tem uma galera aqui que pode começar a construir negócios digitais, né? E eu percebi que esse movimento que eu fiz ao longo do caminho deixou muito evidente para mim que era um caminho que era possível seguir. O que eu fiz não foi nada extraordinário. Era muito de cultura de experimentação, mentalidade resiliente e crítica, né? De você conseguir olhar um pensamento crítico em relação ao mercado, em relação ao rumo das coisas, em relação a entender o que o mercado está precisando agora. E a partir daí eu fui encontrando esse caminho. Eu percebi que isso era algo replicável. As pessoas poderiam fazer isso também. Foi aí que surgiu a oportunidade lá de conversar com o Rafael Lassança, meu grande amigo. A gente começou o Personal Hacks, começou todas as iniciativas nesse sentido. E nesse ano, a gente começou aqui na LinkedIn a fazer um movimento mais focado em produtos digitais e mentorias, em que a gente está ajudando empresários aí a conseguirem transformar esse conhecimento que eles já têm em produtos e serviços digitais e tudo mais. Só que essa trajetória, né? Eu não sabia exatamente como eu ia chegar, mas eu sabia aonde eu queria chegar. E a partir daí eu fui me adaptando às oportunidades, ao cenário. E aí tem muito do que o próprio Rafa fala sobre você aproveitar o momento. Quem está aí na internet deve ter sido impactado em algum momento, e segue o Rafa, né? Pelo que ele fez aí sobre a nova normalidade, né? Ele fez um áudio que viralizou também, nesse contexto de pandemia e tal. E ele lançou um produto novo, que vai virar toda uma nova linha de negócios para ele. Eu também, do lado de cá, percebi que no meio de uma pandemia como essa, muitos negócios perderam sua principal fonte de receita porque só tinha uma fonte de receita. Só pensavam no negócio como uma coisa só. E não tinha essas múltiplas fontes de receita online gerando negócios. E eu falei, cara, vou ensinar a galera então a construir essas múltiplas fontes. Aí eu fiz o primeiro lançamento, o segundo, o terceiro. E a partir daí a gente começou a deslanchar ainda mais esse ano. Mas essa trajetória é o que eu falei, é muito mais sobre você saber onde você quer chegar e ir se adaptando às oportunidades, percebendo as oportunidades no meio do caminho e aproveitando elas. Por mais que às vezes elas não parem. Também não é você se jogar em qualquer coisa, tá, gente? Sim. Não é se jogar em qualquer coisa. Mas é, como eu falei, é treinar essa visão crítica de para onde o mercado está andando. Não é difícil conceber, por exemplo, que num contexto em que a galera vai ficar em isolamento social, que as empresas vão ter que mandar a galera para casa, o digital vai crescer em 3 meses o que não cresceu nos últimos 3 anos, né? É a conclusão óbvia. Então, cara, nunca vai ter sido tão importante aprender marketing e vendas digitais. E, cara, batata. Inclusive, é interessante falar isso, porque semana passada eu estava dando uma aula de pós-graduação, né? Que eu também continuo sendo professor, só que de marketing agora. Eu estava dando uma aula de pós semana passada, e aí eu abri o Google Trends para mostrar para a galera, né, como é que funcionava, pesquisa de palavra-chave e tal. E aí botei lá marketing digital no Google Trends, botei lá Brasil, últimos 5 anos. E a gente está no topo. Nos últimos 5 anos, nunca se pesquisou tanto sobre o assunto marketing digital. Falei, meu irmão, printei na hora aquilo ali, botei na minha página de vendas, porque aquilo ali era a prova incontestável do que a gente está falando há anos, né, cara? Se você não está preparado para falar a linguagem do digital, você não está preparado para entrar nesse novo mercado. Bom, né? Então, vislumbrando essa oportunidade, já comecei a desenvolver um discurso mais nessa linha. Então, é muito disso, é muito de você saber onde você quer chegar e se adaptando para conseguir chegar lá, né? É legal ter resiliência, né, para não desistir. E buscando os caminhos. Eu tô falando aqui os louros da vitória, né? Tem muita coisa nesse caminho aí que deu muito errado, já perdi muito dinheiro. Nossa, eu fiz muita coisa que não deu certo. Mas, obviamente, tipo assim, mesma coisa que não dava certo, hoje eu tô mais agressivo ainda nessa questão, né? Já perdi muito dinheiro em grandes apostas, assim. Mas hoje eu tô mais agressivo ainda no sentido de, cara, erra rápido, aprende rápido, acerta rápido. É isso né? aí. Então, se é pra errar, meu irmão, vamos errar rápido pra gente aprender. Exatamente. Isso.
Já põe para rodar o negócio, entender o que se vai ou não vai, se vai, investe, se não vai, já para e vai para o próximo, né, cara? Exatamente. É a mentalidade. E realmente tem crescido demais a questão de marketing digital. E aí, Edu, eu queria que você falasse um pouco também sobre o LinkedIn, porque muita gente ainda tem, cara, a mentalidade de que o LinkedIn é um currículo, cara, é onde você só entra ali quando você está buscando recolocação, você não mantém o seu perfil ali atualizado, não faz nenhum tipo de interação. Você falou muito aí, né, nessa palavra de social selling, que muita gente ignora isso. E aí nós temos muitas pequenas e médias empresas que acham que tá nessa plataforma é coisa para empresa grande e tudo mais, e aí acaba deixando na mesa grandes oportunidades de negócio que pode acontecer nessa plataforma, né? Exatamente. Eu convido todo mundo que está ouvindo aqui a gente, não para de ouvir não, mas abre uma aba aí no navegador e bota no LinkedIn e faz uma pesquisa sobre o teu público-alvo no LinkedIn. Dá uma olhada em quantas pessoas tem dentro do teu público-alvo. Se você fala, então, para outra empresa, isso é ainda melhor, né? Dá uma olhada. Vamos supor que você vende, sei lá, software de gestão para outras empresas. Joga aí quem compra o teu software. Diretor de marketing, diretor de venda. Joga aí quem compra o teu software para você ver o quanto de público potencial você tem. E aí, por que eu falo que o LinkedIn é essa grande oportunidade, né? Quem está usando o LinkedIn como um currículo online tá perdendo dinheiro a rodo. A rodo mesmo. Tá perdendo dinheiro e mercado, porque muita gente está se ligando nisso e tá aproveitando ali para começar a lançar suas bases, né? Então, porque o LinkedIn, cara, ele é simplesmente o maior banco de dados corporativos do mundo. Se eu quiser informação sobre qualquer empresa, sobre qualquer profissional que está no LinkedIn, eu encontro ali dados riquíssimos sobre o que esse cara comenta, o que esse cara interage, que tipo de conteúdo ele gosta, onde é que ele passou, que empresa ele trabalhou, quem ele conhece, com quem ele está conectado. Olha quantas informações eu tenho ali dentro, né? Qualquer comercial básico, qualquer vendedor bunda, desculpa o termo aqui, qualquer vendedor bunda, com o mínimo desses dados, consegue fazer um estrago. Sim. Um e-mail bem escrito, com algumas dessas informações, já te coloca no topo de prioridade do teu público-alvo. Então, é saber você entender as oportunidades que uma plataforma dessa tem e saber como aproveitar. Acho que são esses dois movimentos, né? Você perguntou, por exemplo, como é que se cresce, né, ao longo desse tempo, como é que eu cresci ao longo desse tempo. Acho que essas duas coisas, cara. Primeiro, entender as oportunidades do cenário e entender como aproveitar essas oportunidades para mim. Acho que são essas duas grandes coisas que fizeram toda a diferença. Por quê? O cenário vai ter sempre oportunidade. Sempre oportunidade. Né? Então, a gente fala, crise, pandemia. Meu irmão, o quanto de negócio está crescendo no meio da crise é incrível. Né? E quem se preparou para isso lá atrás está crescendo mais ainda. Agora tem um monte de gente correndo atrás do prejuízo, né? Mas quem se preparou com marketing e vendas lá atrás só está surfando, né? Então, assim, o ponto de você entender quais são as oportunidades, como aproveitar elas, e aí, cara, a quantidade de oportunidades que o LinkedIn dá para você que quer aumentar suas vendas, quer aumentar sua audiência dentro do teu público-alvo, é incrível, né? Então, acho que vai muito nesse sentido. Se você ainda não experimentou usar o LinkedIn como um canal de geração de lead, como um canal de construção de audiência, ou mesmo de prospecção, experimenta. Começa a fazer esse trabalho por lá, para você começar a sentir e entender, porque é até intuitivo você começar a mandar mensagem e ver que tem pouca resposta, você fala, pô, preciso mudar a mensagem. Ou então você muda a mensagem, tem boas respostas, mas consegue agendar poucas reuniões. Preciso mudar o call to action, né? Ou então, eu não estou acertando o público certo, preciso mudar o público. Então, tem muitos aprendizados que você consegue na prática. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês aqui é pratiquem. Abram o LinkedIn de vocês, comecem a colocar esses conhecimentos em prática lá e aproveitem essa oportunidade gigantesca para crescer o negócio de vocês. Eu queria fazer 2 ganchos aqui que eu achei legal nessa conversa. Primeiro é a referência do Gary Vee, né? A gente teve lá no RD Summit o ano passado para absorver aí os conteúdos, e o Gary Vee falou muito lá sobre você produzir conteúdo e principalmente sobre uma trava que muita gente tem, né? A gente
principalmente tem lutado, eu tenho lutado muito contra isso, que é você produzir conteúdo, mas não pensando no que as pessoas vão achar do que você está produzindo. Muitas pessoas têm esse bloqueio, né, tem boas ideias, tem ali uma formatação ali do que ela pode falar, o que ela poderia ajudar os outros, e ela não faz isso. E aí você citou aí também agora da oportunidade, né, de você ver o mercado como ele está e essa oportunidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que você não tenha tido, né, esse problema de se posicionar, de começar. Claro que eu tive. Claro que eu tive. Eu acho que, assim, claro que algumas pessoas têm uma habilidade quase natural para essa desenvoltura. Eu, por exemplo, entre muitas aspas aqui e sem falsas modéstias, falo bem, consigo me comunicar bem, porque eu sou professor, né? Só que eu não nasci professor, eu me tornei professor, né? E aí eu tive que exercitar muito essa habilidade todo dia em sala de aula para conseguir me comunicar com tanta fluidez e tudo mais, né? Então hoje, graças a Deus, eu consigo me comunicar bem melhor. Eu tô longe do perfeito, minha dicção é horrorosa, mas pelo menos eu consigo cada vez mais trabalhar e melhorar esse trabalho. Mas eu tive essa dificuldade também no começo, né? Todo mundo tem medo de ser julgado. Isso aí é natural de ser humano. A gente só é uma sociedade, aí pegando um poucozinho no meu diploma de história, a gente só é uma sociedade como sociedade hoje, exatamente porque a gente aprendeu a socializar. E socializar vem muito do que os outros pensam sobre nós. E essa é uma preocupação constante, né? Todo mundo tem essa coisa da autoimagem, Freud explicou isso e tudo mais, né? Mas, tipo, a gente tá sempre muito preocupado sobre como é que outras pessoas vão encarar o que a gente faz, ou encarar o nosso trabalho, né? Isso é absolutamente normal. O que não pode é isso virar um empecilho para você crescer, né? Aí vem o limite do saudável. Quando você, por exemplo, eu fiz uma consulta com um psiquiatra certa vez, eu falei, doutor, eu sou muito ansioso. Muito ansioso. Aí ele falou, beleza, você é muito ansioso, só que a ansiedade é normal. Só é um problema quando a tua ansiedade atrapalha a tua performance, atrapalha o seu dia a dia. Aí vira um problema clínico, né? Então é a mesma coisa. Você ter medo de ser julgado, você ter medo de expor o teu conteúdo e tal, isso é normal. O problema é isso te impedir de crescer. Então, qual é a minha dica principal aqui para você, Everton, e para outras pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que tem essa trava de conteúdo, né, que tem esse medo de começar a produzir? Eu acho que um primeiro passo, que o próprio Gary fala muito disso, é, ao invés de você planejar um conteúdo, tentar fazer ele perfeitinho e tudo mais, documenta. Documenta o seu dia a dia. Documenta o que você faz, né? A gente está aqui, por exemplo, gravando agora esse podcast. Daqui a pouco eu vou pegar o meu celularzinho, vou gravar essa gravação aqui e vai virar um story, né? Vai virar um outro conteúdo. Esse podcast aqui, vocês, por exemplo, da Mega Leis, pode contratar um redator e pedir para o cara fazer um resumo desse podcast e transformar isso num material que vai ser entregue para a galera que vai ouvir isso aqui. Ou vocês podem criar um mapa mental disso. Olha quanto conteúdo pode ser derivado só desse papo aqui. Então, às vezes a gente tem esse bloqueio de pensar em planejar muito conteúdo, mas, na verdade, tudo que a gente externaliza é conteúdo, né? Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente externaliza, coloca para fora, é conteúdo. A gente, por exemplo, tem todo mundo já passou por uma situação como essa, né? Às vezes a gente tem um amigo, que é aquele tipo de amigo que só fala besteira, que só te coloca para baixo. O conteúdo desse cara não é um conteúdo bom. Ele não te agrega, não te agrada. Ele é um conteúdo que não te agrega, te agride ao contrário, né? Então esse é um tipo de conteúdo. O que você faz quando o conteúdo não te agrada? Você se descreve da lista, né? Você dá um follow, então você para de ter essas amizades. A mesma coisa é você produzindo conteúdo. Então, tenta agregar ao máximo as pessoas, tenta encontrar a forma de você externalizar isso. E às vezes não precisa ser algo super planejado. Vou fazer um headline super elaborado, vou fazer um conteúdo. No começo, velocidade é mais importante que qualidade. Fazer um conteúdo super fodão. Aí o cara demora um mês para contratar um fotógrafo, um videomaker, demora mais um mês para gravar, depois demora mais um mês para editar tudo, e aí quando ele lança o primeiro vídeo dele depois de 3 meses, enquanto o concorrente dele já lançou uns 200 vídeos. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais sobre você querer externalizar algo que agrega as pessoas. Se você tiver isso em mente, se você pensar sempre sobre como é que o que você está fazendo pode reforçar a tua marca ou pode ajudar o teu público, eu acho que é o ponto de partida ideal para você começar a produzir conteúdo. E aí, sobre essa trava de
ser julgado, isso aí você vai perder na prática. Quando você começa a externalizar esse conteúdo, você pode ter o teu primeiro hater. Você tem que comemorar os haters, cara. Eu comemoro o hater. Quando o cara me fala assim, porra, o cara tá enrolando pra caralho esse vídeo, tá uma bosta, sei lá o quê. Eu falo, meu irmão, só tem hater quem faz sucesso. Boa. Então tem que comemorar, cara. Tem que comemorar e tem que externalizar. Externaliza o que você tem de melhor. Eu acho que esse é o ponto de partida fundamental para você começar a perder esse medo e colocar o seu conteúdo para fora. E aí, Edu, também uma coisa que é legal a gente falar, a questão de servir as pessoas, né, cara? Que nem você. Achei muito legal. Quando você começou, cara, pô, ninguém vai me contratar porque eu não tenho experiência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um serviço de graça para essas pessoas e vou adquirir experiência. Isso daí é uma lei natural, cara, que eu acredito demais que é a lei da semeadura e colheita. Você tá fazendo ali uma semeadora, você tá ajudando as pessoas sem querer nada em troca, né? E com isso, você cresce profissionalmente, você ganha ali visibilidade. Então, eu acho que isso é uma super dica também que fica pra galera de, cara, faz mais pelos outros, oferece um pouco de ajuda aí, faz um pouco as coisas de graça que, naturalmente, as coisas acontecem também, né? Exatamente. Eu acho, e só pra galera não pensar que é uma coisa tipo de autoajuda ou segredo, não tem nada disso não, galera. Isso é matemática, isso é marketing. Quanto mais você entrega de valor, mais você está na cabeça das pessoas, mais elas querem retribuir. O princípio da persuasão lá do Robert Cialdini, né? É o gatilho do compromisso, consistência. A galera quer retribuir, da reciprocidade, né? A galera quer retribuir quando você gera valor para elas. Vamos contar uma história aqui, pessoal? Vamos contar um exemplo? Você foi aluno lá do Personal Hacks, participou, divulgou para todo mundo, falou bem da gente para todo mundo, agradeço inclusive sobre isso, né? Aí teve um momento que eu tava aqui em São Paulo, tava precisando de um lugar para gravar um podcast com o Max Peters, né, que é um grande amigo nosso, e eu fui lá no grupo dos alunos do Personal Hacks e falei, galera, alguém pode me emprestar uma sala pra gente poder gravar um podcast e tal? Você prontamente, cara, vem aqui pro escritório, vai ser legal e tal. Eu falei, meu irmão, vamos lá então. Fui lá, a gente gravou um podcast, foi fantástico, passou uma tarde super divertida lá. Quando apareceu a oportunidade aqui do lado de cá, de alguém pedindo uma referência de alguém que é especialista em mobile, em quem vem à minha cabeça? Fabiano, claro, mas cara, leva o Fabiano, fala com o Fabiano, cara, é especialista legal. E tal, e deu uma oportunidade para você. Depois apareceu a oportunidade de eu falar aqui no podcast, eu atingir mais pessoas, ter mais alcance. Isso a gente está falando no contexto micro, né? De um para um. Agora imagina você no contexto macro, de um para vários, né? Você levando o teu conteúdo, tua expertise para várias pessoas. O retorno disso é gigante. É a mesma lógica. Acho que eu acredito muito nisso também, cara. De quanto mais você entrega, mais volta para você. E não é papo de autoajuda, não. É concreto. É concreto porque ativa todos os princípios psicológicos e gatilhos possíveis aí para retornar isso para você, né? E aí, Edu, eu queria entender contigo agora, né? Você que é um cara que visionário, vê as oportunidades, vê o mercado, o comportamento que nós estamos, né? Principalmente falando agora desse período aqui que a gente está de pandemia, todo mundo fechado dentro de casa. Eu queria entender contigo o que você acredita, né? Quais são as apostas aí para esse mercado digital, igual você citou, hoje está no top 1 aí de pesquisas no Google. Então, o que você acredita, quais são as apostas aí para esse mercado, para o marketing digital e para a capacitação e educação das pessoas? Cara, muito boa pergunta. Eu acredito muito nesse discurso que eu falei, não é só um discurso, né? É concreto, no sentido de que você precisa aprender a falar a linguagem do digital. Quando você não sabe falar uma língua, você não consegue se comunicar. Pensa você que fez intercâmbio ou você que não fez intercâmbio, imagina a situação em que você está num país estrangeiro e que você não fala a língua do lugar. Você tem duas opções. Ou você aprende o diabo da língua e fala e perde o medo, porque ou você faz isso, você não come, ou você não faz nada no lugar, né? Ou você desiste e volta para casa, né? Então, assim, não tem lugar no mercado mais para amadorismo. Não tem espaço no mercado mais para quem posta 2 vezes por semana no Instagram e acha que está fazendo marketing. Isso não é marketing. Isso é você manter um post lá no Instagram, mas isso não é marketing. Marketing é pensar profundamente no que o teu público precisa e entregar aquilo para ele aonde ele está.
Isso é marketing, né? Porque só nessa sentença que eu acabei de falar, a gente já fala do preço, produto, prazo e promoção. Já falou dos 4 P's aqui só nessa frase. Então, é muito sobre você entender a linguagem digital, né? Sobre você entender como funcionam os mecanismos. Lembra que eu falei lá sobre as 2 coisas, né? Sobre esses dois ganchos? Primeiro você entende as oportunidades do cenário e depois como usar essa oportunidade para você. É o mesmo contexto. Como é que eu posso usar o Instagram melhor para gerar oportunidades para o meu negócio? Primeiro tem que entender a plataforma, entender como o algoritmo funciona, entender que tipo de conteúdo emplaca melhor lá dentro, para depois entender como usar isso para o meu negócio. Como é que eu posso usar o YouTube para crescer a minha audiência? Mesma coisa. Como é que eu posso usar ads para isso? Como é que eu posso usar um aplicativo para isso? Como é que eu posso criar uma ferramenta? Então, tudo isso segue o mesmo raciocínio, de você entender como é que funciona a mecânica do digital, a linguagem digital, e ser capaz de falar essa língua. Por isso que eu falo muito de decifrar o código, né? Eu fiz um webinar falando um novo código e tal. É porque é um código. E é um código que quando você decifra, você entende como ele funciona, fica muito mais fácil você reproduzir isso. Não importa se o seu negócio é B2B, B2C, não importa qual o seu cargo, isso é algo que você precisa aprender, precisa falar, para que você consiga simplesmente se comunicar nesse novo mercado. Como é que você vai falar com o seu público dentro dessa nova realidade, pós-pandemia, se você não sabe como esse público comunica ou onde ele está? Como é que você vai falar para tentar conseguir uma promoção na tua carreira, por exemplo, se você não consegue usar as ferramentas que a tua empresa precisa para crescer? Como é que você vai crescer o teu negócio se você não sabe como usar esses recursos para acelerar o teu crescimento? Então, cara, são perguntas óbvias, mas que poucas pessoas se fazem. Então, você precisa voltar para o digital, voltar para entender as bases disso, quais são as engrenagens que fazem essa roda girar, né, para que você consiga, de fato, ir atrás disso e usar essa inteligência, esses recursos, esse mecanismo a favor da tua carreira e do teu negócio para que você possa crescer. Eu acho que é muito nesse sentido de você conseguir fazer essa leitura, entender essa língua nova que o mercado está falando para você conseguir gerar mais oportunidades. Boa. E aí, pegando um gancho da questão da inquietude, né, de você ser inquieto e inconformado, é bom falar também, principalmente para quem ainda não entende minimamente aí dos algoritmos e das redes sociais, que isso está em constante evolução também, né? Então, a pessoa ela vai estudar hoje, ela vai entender ali como o LinkedIn, como o Facebook, o Instagram funciona, e daqui 6 meses ela vai ter que estudar isso novamente, porque vai sair uma atualização, vai mudar alguma coisa no algoritmo, uma otimização, que aquilo que ela fazia há 6 meses atrás vai ter que mexer um pouco naquilo, né? Exatamente, cara, é um constante aprendizado. Eu acho que tem 2 pontos aí que são chaves. Eu acho que tem um tipo de aprendizado que ele não se altera muito, que é um aprendizado sobre o ser humano. Se você entende o que o ser humano está buscando, se você entende como falar das dores dele, falar dos desafios, das inseguranças, dos medos, entregar soluções, falar de como você pode agregar valor. Esse tipo de coisa, ela não desatualiza rápido, né? Porque está diretamente relacionado a quem as pessoas são. Marketing é sobre pessoas. Então, quando você entende isso, você entende como comunicar para pessoas. E isso não muda. O que muda é no plano tático. É como eu levo essa mensagem para as pessoas. Com qual ferramenta, com qual recurso, com qual estratégia, com qual funil. Isso muda. Isso muda porque o CPC vai ficando mais caro, o algoritmo muda, surgem outras ferramentas. Então, isso é dinâmico, isso muda o tempo todo. Mas é aquele negócio, se você entende as bases da coisa, você tem a base do que você precisa para aprender qualquer outro assunto relacionado a marketing e vendas. É o que o próprio Fabiano falou aí, né, sobre o material lá. Esse material tem 2 anos e você continua distribuindo ele. A plataforma, o LinkedIn, já mudou muito, mas o material não é sobre o LinkedIn, né? Porque se você entende que você precisa se promover, como você consegue se vender no LinkedIn, foda-se a plataforma, foda-se como é que ela está estruturada. Você consegue mexer ali dentro e consegue comunicar isso. Então, tem essas 2 coisas. A base que você precisa de entendimento sobre como as pessoas funcionam, sobre esses grandes conceitos do mercado, né, que não mudam, como os 4 P's, por exemplo. Tem muita gente que fala que o Kotler morreu. Eu acho que ele está vivíssimo. Continua mais atual do que nunca, né?
Então, entender esses conceitos que são quase imutáveis, que está relacionado à própria mecânica do mercado, à mecânica do psicológico das pessoas, do consumidor, né? E tem essa coisa que é mais tática, que aí é canal, que é plataforma, que é estratégia. Esse tipo de coisa muda muito rápido e é o que você precisa estar constantemente atualizado, né? Mas se você unir essas duas coisas, cara, você tem exatamente, você decifra o tal código das vendas digitais lá que a gente falou antes. Top. Reta final aqui, Edu, para a gente fechar aí, né? Nosso bate-papo, que foi sensacional aqui, as ideias que a gente trocou. Queria que você deixasse uma dica aí para a galera, né? Falasse um pouco da sua visão de futuro aí agora, nessa era doida que a gente está vivendo e também uma pós-pandemia aí, tudo que a gente está passando, e que você desse uma dica para a galera aí para seguir para frente. Boa, cara. Eu acho que depois eu falei bastante coisa aqui, que são muitas coisas que vocês podem pegar e já começar a usar, né? Essa própria coisa de você falar linguagem digital e tudo mais, são coisas que são plenamente aplicáveis e vocês devem começar a correr atrás disso. Mas se fosse para deixar um último recado aqui para a galera, eu acho que essa pandemia deixou duas lições muito importantes para a gente. A primeira é que a gente precisa estar conectado. Precisa estar conectado. Não é mais não é uma questão de se você quer estar lá na internet, quer estar na plataforma, você já está lá. O ponto é se você controla essa comunicação ou não. Você deixa os seus consumidores falarem sobre você livremente, ou se você constrói um posicionamento e conduz a conversa. Então, esse é o ponto-chave, né? Então, a gente precisa estar conectado. Eu acho que a outra grande lição que a pandemia deixa pra gente é que o nosso negócio, independente se é B2B, B2C, independente do grau de maturidade, se está começando, se está avançado, não importa. O teu negócio não pode depender de uma única forma de fazer dinheiro. Ele não pode depender. Porque o que mais teve a gente quebrando, e muita gente quebrando, porque o negócio dependia da venda na loja. Sim. E aí, quando fecha a loja, quando a loja tem que ficar 2 meses fechada, o que você faz? Né? Então, corre pro digital, vai aprender a vender isso online. Então, assim, teu negócio não pode depender de uma única forma de fazer dinheiro. Então, por que eu falo isso de uma única forma de fazer dinheiro? Porque não é só vender online, né? Você pode vender como afiliado, outras soluções. Você pode transformar o teu conhecimento num produto digital e vender. Você pode oferecer serviço de consultoria, mentoria, fora os serviços que você já vende. Você pode vender N coisas, né? Você pode ter múltiplas formas de você gerar faturamento no teu negócio. Pensar que o seu negócio só consegue faturar vendendo um produto ou serviço é limitar o potencial dele. Simples assim. Porque quando é o mesmo papo de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque quando a cesta cai, não sobra nada. Então diversifica isso, cria múltiplas fontes de receita para que, bem ou mal, esteja sempre pingando alguma coisa de algum canal diferente e você nunca fique desamparado quando acontecer uma emergência como essa. Muito bom. Ótima dica, cara. Sensacional. Pô, eu vou já tirar os meus ovos da cesta ali, porque me deu medo agora. Viu? Começa, cara. Por exemplo, você é um cara que trabalha no comercial. Cara, quantas pessoas querem aprender a vender no Brasil? Quantas? Né? E quantas... E você, aí entra, inclusive, no assunto que a gente falou antes. Mais do que você não compartilha porque tá tentando vencer esse bloqueio e tal, né? Mas olha só, se você tem esse conhecimento, cara, você tem um dever moral de compartilhar isso. Porque olha quanta empresa está quebrando no Brasil por não ter esse conhecimento. Então, quando você compartilha, você está ajudando essa galera a se manter em pé, a continuar trabalhando, né? Então, você tem a obrigação de compartilhar esse conhecimento, exatamente porque você vai ajudar mais gente. Então, tem muita gente querendo aprender sobre o que você faz. Você que está ouvindo aqui é a mesma coisa. Tenho certeza que tem muita gente agora querendo aprender exatamente o que você faz. Então, já é mais uma possibilidade de você ensinar esse pessoal a fazer ou orientar eles a fazer. E aí entra nos produtos e serviços que você pode criar para vender online. Né? Isso aí. Show de bola. Bom, Edu, foi um prazer ter você aqui conosco, a gente conversar. Deixa aí as suas redes sociais, os seus contatos para quem quiser conhecer aí mais sobre você e o trabalho aí da tua empresa. Boa, legal, cara. Como eu falei para vocês, a gente produz conteúdo todos os dias, né? Então a gente está sempre compartilhando informação, sempre ajudando a galera a crescer. A gente produz conteúdo todos os dias no Instagram e no LinkedIn, nos nossos canais, né? Então você pode buscar Edu Costa
em todos os lugares que você vai me achar, ou Edu Costa MKT, de marketing, né? MKT. Então, @Edu Costa MKT, você me acha lá no Instagram. Me segue por lá, me manda um alô. Se você está ouvindo isso aqui, vai lá no Instagram agora, me segue lá e me manda uma mensagem inbox para eu te mandar um alô por lá também e agradecer por ter ouvido esse papo. Mas a gente também tem um canal no Telegram, cara, e lá também a gente compartilha mais até do que nas redes sociais, né? Lá é meio que o círculo interno do negócio. Lá eu mostro os bastidores do que foi para as redes sociais, né? Então, quem quiser entrar também no nosso canal do Telegram, vou pedir pro pessoal deixar o link aqui embaixo, né? Pode procurar lá para entrar também, porque vai ser um prazer compartilhar e seguir compartilhando com vocês. É isso aí, super indico. Siga o Edu, tô no canal lá do Telegram. Só rataria rola lá, só os bastidores. É muito legal. O Edu interage bastante lá com a equipe dele e, pô, te aconselho demais a fazer parte. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, vai marcar o Edu aqui também, as redes sociais dele. E, pô, sensacional, Edu, obrigado de novo, um bate-papo muito bom, muitos insights, né, e dicas que a gente pode colocar em prática aí no nosso dia a dia, coisa fácil de fazer. E ainda, acho que a lição maior aqui é de resiliência. Por isso que eu amo empreendedorismo, né, cara? Amo empreender, a oportunidade, a liberdade que isso te traz, as possibilidades que gera. Então, muita responsabilidade, é mas os ganhos também são incríveis, né? Exatamente, cara, é muito bom. E muito bom conhecer mais da sua história aí, a sua jornada foi sensacional. Muito bom, Edu, obrigado, cara. Fico feliz, cara, o prazer foi todo meu aqui e sigo à disposição aí de vocês, sempre que vocês quiserem me chamar, eu tô por aí. Boa. Valeu. Pô, muito bacana aqui, hein, Everton? Finalizamos aqui a gravação com o Edu Costa, cara. Que história sensacional, hein, meu? Pô, eu fiquei super impactado aqui com a história dele. Descobrimos, né, hoje que ele foi professor de história, a formação dele, né? Hoje ele ainda é professor de marketing digital, mas ele começou como professor de história. E, cara, muito louco, muitos insights bacanas aqui. Nós que estamos produzindo aprendemos bastante e esperamos aí que quem ouvir esse podcast também aprenda muito com essa aula. E sensacional o mindset de crescimento dele, né? Como ele disse, faz parte de várias minorias e deixou tudo isso para trás e conseguiu construir uma carreira de sucesso, né? Usando essas coisas que muitas vezes poderiam embarrear ele e impedir ele de avançar na carreira como um combustível para seguir em frente sempre e entregar resultado. Muito legal o que ele fala no começo, né? De, cara, eu não tenho um currículo aqui, porque um currículo não vai dizer muito sobre mim, mas vou falar aqui do que eu faço, dos resultados que eu trago. E é isso daí que conta, né, na nossa jornada. A gente, cara, gosto muito de uma frase que diz que, pô, a gente é medido pela quantidade de resultado que a gente entrega. Não tem outra forma de medir isso, né? Sim. E aí a gente vê a importância disso no autoconhecimento, né? Então, você se conhecer, você conhecer as suas habilidades e um pouco do que nós falamos hoje de você ser o vendedor, né? Porque independente de você ser um vendedor na tua empresa, você é um vendedor da sua marca, né? Do seu marketing pessoal, do seu produto aí que é você. Para numa entrevista você se posicionar, por exemplo, de uma forma diferenciada das outras pessoas. E aí, dependendo da vaga, no caso dele ali que era para marketing, né, que obviamente a criação é uma das skills aí, né, das habilidades que precisa ter, e você se posicionar de uma forma igual ele se posicionou, obviamente é um diferencial, né? Muito bom. Muito bom, galera. Finalizamos aqui esse episódio, né? Lembrando que nós somos da Megaleios, uma empresa focada em desenvolvimento de aplicativos mobile e web também. Estamos com a iniciativa aí do Pode Ser Mega, que é um podcast voltado para empreendedorismo, tecnologia, marketing e tudo relacionado a esse ecossistema que nós fazemos parte. Meu nome é Fabiano Belmonte, CEO, e com o meu companheiro aqui, o nosso Everton. Fala aí, Everton. É isso aí, eu sou o Everton Sobral, sou o responsável aqui pela parte comercial, sou um dos idealizadores aí do projeto. Então a nossa ideia é trazer histórias bacanas aí como a do Edu, que te motive aí a realmente fazer o que você precisa fazer, o que você está pensando há muito tempo e não faz, e a gente quer te ajudar com essas histórias aí para que você
tenha esse empurrão aí, comece aí as suas atividades, a compartilhar o seu conteúdo, a melhorar a sua carreira. É isso aí, galera. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Você ouviu mais um Pode Ser Mega, o podcast da Mega Leios. Indique para seus amigos esse podcast. Toda semana um novo episódio com uma história diferente para você. Temos um blog especializado em tecnologia e negócios. Para saber mais, siga @megaleios nas redes sociais. A edição deste episódio foi da Hattrick Produções. Até semana que vem!